Caio e Braulio, bom dia. Eu sou o Gabriel, 30 anos de São Paulo. A minha história é um pouco longa, mas eu vou resumir em bem poucas palavras. Eu me converti aos 20 anos e desde o começo eu tinha certeza que eu seria um pregador, um ministro do Evangelho. Eu pregava em todo lugar que eu ia, falava de Jesus, tinha uma banda de louvor também. E só que aos 25 anos eu caí em depressão profunda, sempre tive uma família disfuncional. Tive pai alcoólatra e tudo veio à tona num determinado momento. E eu fiquei doente. Hoje eu só fico em casa, trancado no quarto, preso nos meus próprios pensamentos, pensando em morte, mas clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia de mim. Algumas pessoas dizem que é obra do diabo na minha vida, porque eu me opus a Ele, desde sempre eu me opus a Ele, ao império dEle, às forças dEle. E alguns dizem que Ele quis me derrubar de uma forma indireta, tocando na minha família, que é o meu ponto fraco. Eu tive um amigo que ele orava por mim e uma mulher ficou possessa e disse para ele que ela queria me destruir, mas ele estava interferindo. E tem outras histórias, muitas histórias. Eu quero uma palavra de encorajamento, eu quero uma oração, porque eu ainda tenho uma paixão imensa pelo Evangelho. Eu ainda sonho em ser um pastor, um ministro, trabalhar na obra, mas a minha cabeça está bagunçada demais, eu só penso em morte. Precisa acontecer uma revolução, uma mudança radical na minha vida. Então ore por mim, Caio. Um abraço, beijo. Gabriel, meu filho, você tem uma mensagem para carregar. Você tem uma palavra a dizer. E ela tem que começar a ser dita a você mesmo. Enquanto o Evangelho não for para você, ele não será para ninguém no mundo, Gabriel. E essa palavra é aquela que diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, isso passa. Você viverá. Tenha bom ânimo. Você viverá. E eu ando muito preocupado, Gabriel, com a classificação cada vez mais comum de depressão como doença, porque cria numa condição, para mim, depressão é uma condição que não deve ser batizada de doença. Porque quando você batiza a depressão de doença, você tem a obrigação de identificar sedes e causas e tem a obrigação de tratar até curar. Muitas vezes a depressão tem cura. Quando ela é fruto de conjunções traumáticas, uma boa e objetiva terapia pode ajudar mesmo. Outras vezes, a depressão é uma autodeterminação. Em algumas ocasiões eu vejo que pessoas ficam deprimidas como resultado de terem se auto-vitimado. Ter pena de si mesmo mergulha a gente nas mais profundas depressões. E tem aqueles casos, no entanto, em que a depressão acontece de maneira orgânica, porque houve um desequilíbrio químico, cerebral, e a consequência daquilo é um esmagamento orgânico, uma depressão orgânica, que precisa ser vista no psiquiatra, que vai te encaminhar para o endocrinologista, que vai fazer todos os exames, que vai te devolver ao psiquiatra, para ele olhar aquilo ali e provavelmente te enviar um terapeuta depois disso. Mas, para mim, a depressão é uma condição quase sempre resultante
da internalização de uma conjunção traumática que produziu em nós autovitimização, frustração logo em seguida. Como no seu caso, você se convertem e metem na sua cabeça que você vai ser pastor, pregador do evangelho. Enquanto isso, você vê seu pai se arrebentando para lá, sua mãe se quebrando para colar, seus irmãos se machucando na vida, e você vai dizendo: onde está o Deus da promessa, se nem na minha casa ela se cumpre? E ao ver toda a calamidade familiar, entra numa frustração aguda e começa a dizer: Deus não vai cumprir a promessa dele na minha vida. Aí isso abisma qualquer um num buraco depressivo. E enquanto isso for um tema, isso nos colocará num ciclo interminável, meu filho. Uma outra coisa horrorosa é o fato de que você é um indivíduo que ou já era crédulo antes de se converter, aí se explica também a sua depressão, que você entrou de maneira acrítica e crédula em tudo que você ouviu na igreja das profecias e revelações, que por si só já é um antro de loucura e de doença mental. Vou repetir eu não tenho mais nem vezes, eu estou dizendo isso há 40 anos. É estatístico que a maior parte dos internados nas clínicas de ajuda mental e psiquiátrica, 70% deles são de origem evangélico-pentecostal. Claro, passam um dia querendo ver anjo, vendo coisas, vão alucinando, vivem em estado de invocação de delírio e invocação delirante, não tem mente depois de um tempo que aguente. O cara fica histérico, ou surta, ou entra num processo esquizofrênico, ou cai em profunda depressão pela frustração e pelos traumas das milhares de profecias que as que são positivas nunca se cumprem e as negativas são sempre dadas assim: podia estar pior, mas não ficou pior porque tem um amigo teu atrapalhando o diabo. Aí o cara identifica a depressão dele com Satanás. Quem é que fica curado de depressões que tem a ver com o nosso conluio com Satanás, ou com a tentativa de Satanás todo dia trabalhar contra nós? Quem pensando no diabo se levanta de depressão nesse mundo, meu filho? Quem? Ninguém. Então a tua cura vai residir em você abrir mão desse estado mental, dessas crenças loucas todas, lavar a cabeça, zerar, abrir a porta e dizer: o diabo não tem poder na minha vida, demônio nenhum, eu não estou aqui para ser mensageiro de Deus na terra, eu estou aqui para ser uma mensagem de amor, para ser uma mensagem de fé, de bondade, de justiça e de graça. E tá bom, né? E tá bom se você conseguir viver essa paz para ser essa pessoa. Com relação à sua família, a gente não tem muito a fazer, ou não tem quase nada a fazer. Na maioria das vezes a gente ora e vive o melhor de nós quando a gente é obrigado a estar com eles todo dia. Quando a gente já não é, a gente vive o melhor de nós nas incursões que a gente faz no meio deles, mas sai dali sem o desespero culposo. Você não fez isso com seu pai, nem com a sua mãe, nem com os seus irmãos. Cada um é responsável por si mesmo. Porventura comerão os pais uvas amargas e azedas e verdes, e embotar-se-ão, se encardirão os dentes dos filhos? É a pergunta de Deus através do profeta Ezequiel, e a resposta é: não, cada um carrega a sua própria escolha. Cada vez mais, eu digo isso com muito temor, tremor e convicção, cada vez mais eu tenho certeza que praticamente tudo aquilo que a gente chama de condição mental, se não será
totalmente curada por atitudes de fé, determinação e enfrentamento, vai ser colocada num lugar de dominação onde a existência tem um mínimo de conforto para ser. Isso tudo se pode alcançar quando a depressão não é uma doença como se alguém tivesse contraído um câncer. Como outro dia alguém veio chorando para mim, chorando no Recife, me ajuda, pastorzinho. Eu peguei a doença da alma, parecia um AIDS psicológico, a depressão. E eu prefiro pensar nela como uma condição da qual se pode sair. Se pode controlar por via medicamentosa, se pode melhorar absurdamente pela via terapêutica, especialmente se for de natureza objetiva, a terapia, se mexer na base cognitiva e comportamental do indivíduo, estimulando, confrontando para levantar-se e sair, como Jesus fez, e em alguns casos ela é completamente curada, ela é só um tempo e uma fase. Mas uma vez que o indivíduo mude o processo mental, ela vai embora. Mude o processo mental mesmo. Lave a mente, mude o processo mental em atos de decisão e de fé. Atos de decisão e de fé, andando todo dia um passo a mais. Chega uma hora que você olha e ela já não está mais. Mas eu recomendo a você procurar a minha irmã no site dela, que eles devem botar aí para você. E no mais, meu amigo, eu gostaria demais que você entrasse no meu programa Ativar. Porque é tudo nisso, é botar para cima mesmo, é tocar na ferida deprimente e dizer, olha, enquanto você adubar esta dor, esse sofrimento aumentará enormemente. E se você ficar adubando a dor, você vai acabar se tornando um cultuador do seu sofrimento, a tal ponto que chega o dia em que a dor e a razão da dor desaparecem, mas o sofrimento continua lá, autônomo, à volta da sua mente e da sua cabeça. Senhor Jesus, ajuda o teu filho a entender e a decidir, porque se ele não decidir, não tem ninguém que possa ajudar. Ninguém. Depressão é curada também, além das ajudas paralelas, é sobretudo curada com a vontade da cura e com a decisão e com a atitude de enfrentar e vencer, sabendo que paz não é uma condição perene, se a gente se levantar e andar. É o que eu te peço que aconteça em teu nome. E olha só, meu filho, aí no meu portal, se você escrever a palavra depressão, vai aparecer eu não sei o que, Braulio. Tô chegando. Braulio lá, mas se escrever a palavra depressão, meu companheiro, você vai achar coisa demais. Escrevi. Depressão. Que dá 336 ocorrências. 336 ocorrências. Pule de cabeça aí, leia tudo, veja tudo, ouça tudo, aprenda tudo. Você vai aprender a se tratar. Vai aprender a se tratar. A grande terapia é aquela que ajuda o indivíduo a se tratar. Então entre aí e aprenda, e faça contato com a minha irmã, leia tudo que você encontrar e se puder, entre no portal Ativar, entre o quanto antes, entre já.